Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono também, contribuir com esse programa diário, totalmente independente, participar de grupos exclusivos e muito mais. E venha fazer parte também da minha comunidade no Locals. Já somos quase 15 mil membros da comunidade Tudo Consta no Locals, rodrigoconstantino.locals.com, e, se possível, torne-se também um apoiador ativo. Já somos 500 apoiadores ativos, já são, né? E eu agradeço muitíssimo, é graças a vocês que esse programa é possível. Se você tem interesse em colaborar, em continuar ouvindo minhas análises diariamente, por favor, torne-se lá um apoiador ativo também. Vamos nessa, né? Porque hoje tem bastante coisa e eu tenho que limitar a minha live agora em 1 hora, né? Por questões técnicas. É o máximo de tempo que o Locals permite para a live, e ela está acontecendo nas minhas plataformas e simultaneamente lá no Locals, até porque o finalzinho vai ser exclusivo para os apoiadores no Locals. Vamos nessa, que eu quero começar falando sempre de guerra cultural. E chocou o mundo uma vez mais. Mentira, não choca mais ninguém, né? Quem choca é galinha, mas, por falar nisso, a Anitta resolveu gravar um vídeo novo simulando, ou sei lá, fazendo, o problema não é meu, sexo oral lá numa pessoa, numa comunidade. O problema, claro, é que a turma da comunidade não gostou, porque não só pela questão da vulgaridade e tudo, mas é pela associação de que esse tipo de coisa acontece nesse tipo de lugar, né? Eu acho que isso denota um certo preconceito. Por que ela não fez isso no bairro nobre e milionário onde ela mora, né? Outra coisa que chama atenção também, óbvio, é a incoerência das bandeiras feministas. A objetificação da mulher, a sexualização, a mulher tratada como um objeto de desejo dos homens. E aí depois vai lá a Anitta e, obviamente, contribui para todo esse discurso. É ou não é? Então não vamos exigir muito de Anitta, né? Mas, enfim, são esses os intelectuais petistas que fizeram o L, e tudo isso para resgatar, obviamente, a cultura no Brasil. Por falar em minorias e em PT e tudo mais, está tendo um certo choque também, e já não é de hoje, com algumas feministas e a turma trans. Por motivos óbvios, às vezes eles se bicam. E tem uma reportagem do Leonardo Desideri na Gazeta do Povo, mostrando que o governo Lula está fazendo eventos sobre violência contra trans para dar uma lacrada, né, para sinalizar a virtude, só que está usando aqueles dados de baixo rigor estatístico, né, em nome da ciência. Eles não ligam muito para a ciência. Qual o problema aqui? Primeiro, a narrativa. O Brasil é o país que mais mata trans no mundo. Essa é a chamada. Aí vamos para a realidade. Usam números absolutos. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, não dá para comparar exatamente com países de 10 milhões de habitantes, né, em números absolutos. Era a mesma estratégia na época da Covid. Segundo ponto, né, muitos países não têm sequer estatísticas confiáveis sobre isso. E terceiro ponto, o Brasil é um país que mata muito, ponto. Ponto. Mata muito homem, mata muito mulher, mata muito gay, mata muito ruivo, mata muito gente magra e mata muito gente gorda. Porque mata muita gente no Brasil. São 50 mil homicídios por ano, quase caiu 20%, 30% no governo Bolsonaro, graças às políticas de arma, de segurança pública, e a tendência é piorar, né? Porque está no governo agora uma turma que tem uma visão totalmente distinta, mais leniente, mais vitimista, né? Os coitadinhos que vão para o crime, a lógica do assalto e por aí vai. Então vai aumentar. Mas morre muita gente no Brasil. O que importa aqui é saber se o crime teve a intenção por conta da questão de ser trans ou não. Ou seja, matou porque era trans, ou, por exemplo, porque estava no submundo da prostituição, com cafetão e tudo mais, e aí numa disputa de território ou de qualquer problema que seja, foi lá e matou. Porque se foi isso, não matou porque é trans. E acho que faz toda a diferença do mundo. Nessas estatísticas aí de LGBT, eu já falei disso em outras lives, e a Gazeta tem ótimas reportagens sobre isso, inclui até mesmo atropelamento. O sujeito foi atropelado, só que ele era gay.
morte de homofobia. Não, né, gente? Não. A menos que o motorista soubesse que era gay e por isso jogou o carro em cima, é um atropelamento. Não é uma morte de homofobia. Mas, enfim, isso tudo é ciência, é seriedade, coisas que passam longe da turma petista, da turma da esquerda. Agora, o que é violência verdadeira e contra minorias é isso aqui, ó. O André Leist está divulgando, infelizmente, essa tragédia hoje. Já são 8 ou 7 mortos, a polícia está na dúvida, porque tem também o terrorista que morreu, né? O pior atentado em 15 anos, dentro de uma sinagoga em Jerusalém, e o terrorista é um palestino residente da capital, né? Então, minoria, os judeus são 0,2% da população do mundo, né, mais ou menos, 2% nos Estados Unidos. Israel é um país pequenininho, num ambiente muito hostil e com muito sucesso, né, conseguiu ter democracia. O Knesset, parlamento israelense, tem mais de 10, 12% de minorias representadas ali, inclusive, né, islâmicas, e a gente não vê, né, a turma enaltecendo muito Israel, enaltecendo muito o povo judeu e chamando atenção para esse tipo de barbárie, né, de violência contra eles, que acontece com muita frequência. Por que será, né? É porque Israel é associado aos Estados Unidos, ao grande Satã, porque nós temos uma civilização ocidental que é judaico-cristã. Então, essa minoria eles podem ignorar. Ainda nessa temática, né, de bandeiras progressistas em relação a questões mais culturais e tudo, tem, obviamente, o ambientalismo, que é um disfarce para o comunismo, hoje em dia, né, um ataque velado ao capitalismo, e eis que o Globo divulga, então, que um estudo agora mostrou que mudanças climáticas na Amazônia estão afetando o Tibete, né? Quer dizer, durma com um barulho desses. Por que isso é interessante para eles, globalistas? O Macron andou conversando com o Lula, né? O Macron está muito empenhado em defender o Lula e a democracia brasileira, porque ele está de olho, na verdade, na Amazônia. E os globalistas querem exatamente isso, manter o Brasil uma grande floresta, porque a gente tem uma certa vantagem comparativa no agronegócio, né, que alimenta quase 1 bilhão de bocas no mundo, mas isso incomoda produtores rurais franceses, por exemplo, que têm um lobby muito forte com governos de esquerda, como é o caso do Macron. Então, está tudo meio interligado, né, mas ninguém quer falar muito disso, porque são verdades incômodas, inconvenientes, ao contrário das mentiras muito convenientes do Al Gore e companhia. Em relação à guerra cultural, eu quero trazer mais um ponto hoje otimista, né, porque nós estamos numa sexta-feira, sextou, para não deprimir ninguém. O que acontece? Quem conhece o que aconteceu nas últimas décadas nas universidades americanas entende perfeitamente o que é a guerra cultural. Gramsci, Marcuse e companhia. A longa marcha, como denunciou num livro homônimo, né, o Roger Kimball. E a longa marcha pode começar a estar sendo desfeita, ou pelo menos encontrando mais resistência. E qual é o grande bastião para essa resistência, para esse obstáculo, a grande marcha comunista nas universidades? A Flórida. Não por acaso temos um governador aqui porreta, conservador, firme, né? Como também está começando a virar um estado red em vez de purple. Lembrando que o red nos Estados Unidos, o vermelho, não é a cor dos comunistas e sim dos republicanos conservadores. E tem uma reportagem na Gazeta do Christopher Rufo, do City Journal, traduzido pela Bruna Frascola, que mostra exatamente como os conservadores da Flórida estão recapturando a universidade pública, né? E isso é ótima notícia. A história política mais significativa da última metade do século XX, diz, é a longa marcha da esquerda rumo às instituições, que é exatamente Gramsci, Marcuse e companhia. Eles ocuparam tudo, fizeram uma verdadeira revolução silenciosa, aparelharam tudo, e é de lá, das universidades, que as ideias mais bizarras são paridas. Se hoje a gente vive sob uma visão totalitária woke, que está afetando a tudo e todos, com essa obsessão identitária, essa histeria toda,
Isso tem o seu DNA, a sua fábrica de origem nas universidades, basicamente ocupadas por elites brancas. É curioso isso, né? Mas é lá que surgem coisas como a CRT, a Critical Racial Theory, né? Teoria de crítica racial e blá blá blá, né? Que é uma forma de reinterpretar a história toda e demonizar, cuspir no Ocidente em geral, nos Estados Unidos em particular. E ele conclui: nosso projeto é de recaptura e reinvenção. Os conservadores têm a oportunidade de finalmente demonstrar uma reação eficaz. Não é gritar, não é só barulho, tem que ser inteligente, tem que ocupar espaços, tem que mostrar o contraponto, né? Eficaz contra a longa marcha. Os esquerdistas que estão na burocracia permanente, o Deep State, né, o Estado administrativo, ocupado por essa turma, vão cair matando nessa jogada. Mas, se for exitosa, é possível uma nova era para o ensino superior e para o país também, eu diria, para o mundo ocidental. Amém. Vamos torcer e trabalhar para isso. Eu já contei aqui ontem que eu fui convidado para uma universidade aqui da Flórida, por um brasileiro, que é de outra área, né? Não tem nada a ver com economia, com política, mas ele gostaria que eu falasse um pouco do que está acontecendo no Brasil e tudo, para mostrar para os acadêmicos, né, a verdade sobre o Brasil, que é distorcida pela mídia e tudo mais. Bom, quem quiser vir morar na Flórida e ser meu vizinho, né, na aprazível Weston, precisa de um visto de imigração. E o melhor caminho para isso é o escritório DM Visa Law, né, da Ingrid, minha parceira de longa data. Ela está há quase 3 décadas nessa área, conhece tudo e pode auxiliar você em relação a quais vistos você teria condições de pleitear. Né? O EB2, por exemplo, visto de habilidade excepcional, é um visto que não é um bicho de 7 cabeças. Não é para qualquer um, é verdade, isso tem que ser dito, mas muita gente tem condição e não sabe. Tire suas dúvidas, vá lá na página do Instagram DM Visa Law e não esqueça de dizer que chegou a eles por meio da live, tudo consta. Bom, vamos falar um pouquinho sobre um assunto que, pasmem, está sendo ignorado pela imprensa ainda, né? Milhões de visualizações, milhões e milhões. Hoje teve mais uma bomba. O Projeto Veritas divulgou o vídeo quando o jornalista do Projeto Veritas se apresenta e chega no restaurante e senta na mesa com o diretor da Pfizer, depois que ele estava ali paquerando alguém, né, num date, como ele diz, e dando várias informações sigilosas para se vangloriar, se gabar, né, irresponsável, leviano, e ele ali reagiu como alguém que viu seu futuro ser destruído. Ele viu que foi pego com o batom na cueca, né, e ele até agride o jornalista, fica desesperado, em pânico, e esse vídeo já está correndo o mundo. Nas redes sociais só se fala disso. E o Globo? E a Folha de São Paulo? E o Estadão? Não tomaram conhecimento do vídeo do Projeto Veritas. O Tucker Carlson, na Fox News, ele deu destaque ontem para esse vídeo. Cadê a Fox News do Brasil? Eu vou ter que voltar a fazer essa pergunta, né, gente? Onde está a Fox News do Brasil? Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu fazia essa pergunta até achar que talvez a gente pudesse ter encontrado ela. Não temos a Fox News do Brasil. E precisamos, né? Então a mídia está hibernando sobre esse assunto. É como se nada tivesse acontecido envolvendo a Pfizer, uma das principais empresas da Big Pharma, e um diretor dizendo que mexe com um vírus mutante para poder fabricar mais vacina e vender vacina. Isso não escandalizou os nossos jornalistas da ciência. Isso é muito grave. Isso não é jornalismo. Isso não é ciência, né? Por exemplo, outra coisa que está chamando muita atenção e passando de forma muito desapercebida ou discreta pela velha imprensa é isso aqui, ó. 1.600 paradas cardíacas quase em atletas nos últimos 2 anos, contra 1.100 nos últimos 38 anos anteriores. Ou seja, pega os últimos 40 anos de dados sobre isso. Nos últimos 2 anos, o que aconteceu nos últimos 2 anos? Será que foi o aquecimento global? Que em 2 anos... Teve algum evento grande? Vocês estão lembrados para me ajudar? Alguma coisa aconteceu nos últimos 2 anos?
Eu não estou conseguindo lembrar, porque o aquecimento global ele é gradual, né? Segundo os cientistas. O que teve? Eu lembro de alguma coisa, eu lembro de eu não sair de casa, eu lembro de eu ter que usar máscara obrigatória, a história de... Ah, teve uma pandemia. Foi isso, foi o Covid. Em 2 anos tivemos o Covid e as vacinas do Covid. E pasmem, estão morrendo mais atletas de paradas cardíacas nesses últimos 2 anos do que morreram nos últimos 38 anos anteriores. Isso não está chocando a imprensa, a turma que deveria fazer perguntas, os jornalistas investigativos, a turma da ciência? Porque lembrando aqui de Karl Popper, ciência é um método que clama por refutação. H0 é a sua tese e H1 é a alternativa. E o que faz um bom cientista? Ele não tenta provar a tese. Ele não tenta dizer que só existem cisnes brancos porque ele só conheceu os cisnes brancos. Ele tenta encontrar um cisne preto. E aí ele refutou a tese de que só existem cisnes brancos, bastando encontrar um cisne de cor diferente. Então, a ciência é clamar por refutação. E não tem ninguém chocado com o que está acontecendo, com dados esquisitos, com uma frequência meio atípica de atleta empacotando no meio do campo. Né? É uma coisa impressionante que essa gente não tem curiosidade científica para fazer perguntas. O que aconteceu? É o calor? É a aproximação de Marte? São ETs? Ou teve alguma coisa que nos últimos 2 anos mudou? E a gente não tem muita noção do que foi. Enfim, a gente sabe que nas redes sociais a coisa não está muito livre ainda para esse tipo de pergunta ou questionamento. Né? Eu já fui suspenso, desmonetizado de YouTube e companhia por conta disso. Mais um motivo pelo qual você tem que ir para o Locals, rodrigoconstantino.locals.com. Torne-se um membro, um dos 15 mil membros da minha comunidade, tudo consta, porque é lá que os debates vão ter que acontecer. Cada vez mais. Estão tentando interditar o debate e censurar as pessoas que ainda têm coragem de fazer perguntas, que deveria ser a essência de todo jornalista. Bom, se você quer vir para a Flórida, bastião da liberdade, né? Não só você precisa do visto, como você precisa de uma propriedade, de um imóvel. E eu quero recomendar para vocês as minhas parceiras Cíntia Torman e Flávia Caltabiano. Boto minha mão no fogo, vão fazer um trabalho sério, atendimento concierge, portfólio magnífico para vários tipos de preferência, né, de bolso. Conversa com elas, tá? O link do site delas está aqui embaixo da descrição do vídeo. Pede para ver o que tem do seu interesse, qual localidade, enfim, conversa com elas, não erra nisso, tá? Chegar, eu vou dar uma olhada por conta própria, rabuda, eu tô na minha 3ª casa em Weston. Quisera eu, no início, ter tido um trabalho mais cuidadoso de conversa, né, para ver realmente os meus interesses e o que tinha no mercado disponível e tudo, para me atender com pessoas como a Cíntia e a Flávia. Pois bem, outra notícia que está correndo aqui, os Estados Unidos, desde ontem, né, e no Brasil saiu só uma notinha, é a volta do Trump ao Facebook e o Instagram. Meta, que é a empresa dona das 2 redes, do Zuckerberg, aceitou o Trump de volta. Né? São muito bondosos. E o que é interessante aqui? Bom, o Trump ele é pré-candidato. E o Zuckerberg está com medo de ser acusado uma vez mais de distorcer as eleições. Né? Mas o interessante para a nossa reflexão sobre esse assunto é o seguinte, gente. A Meta se enrolou toda para explicar a volta do Trump depois de 2 anos de banimento, como os meus tempos de pescar. Quando pegava uma moreia e deixava lá o anzol, ia lá comer um negocinho, um biscoitinho, voltava. Se você tivesse pego uma moreia em vez de um peixe, era rabuda. Porque a moreia se enrola toda na linha sozinha e se enforca. E dá um trabalho do cão soltar, então é mais fácil até cortar a linha, né? E a Meta fez igualzinho a moreia, se enrolou toda. Por que foram 2 anos de banimento? Não sabe explicar. Não, havia risco de agitar a sociedade com coisas golpistas, esse discurso todo que a gente vai chegar já para falar de Brasil daqui a pouco. Né? Mas vem cá,
o 6 de janeiro no Capitólio foi 2 anos atrás. Logo depois, quando a polícia prendeu um bando de gente, o risco tinha sido mitigado, acabou. O Trump não foi culpado de incitar coisa alguma, porque o crime de incitar aqui nos Estados Unidos, que é um lugar mais sério, né, não tem tanto arbítrio assim, é um crime que tem que ser muito específico. Você tem que virar e falar assim, eu quero que vocês todos vão lá e quebrem tudo. O Trump não fez nada disso, pelo contrário. Ele falou, vamos marchar pacificamente até lá. Então ele não foi condenado por incitar coisa alguma. E os Estados Unidos está vivendo na normalidade há 2 anos em relação à ameaça à democracia e às instituições. Por que só agora que está voltando então com a conta do Trump? Zuckerberg. Não vai conseguir explicar direito. E qual o critério? Aqui foi onde eles mais se enrolaram, porque eles não querem admitir que não há critério. Eles fingem que existe um algoritmo. Se existe um algoritmo, ele tem que ser isonômico, ele é um algoritmo. E o algoritmo não daria conta de explicar o banimento do Trump por 2 anos e várias contas ativas que fizeram coisas muito piores. Então, não há algoritmo. O algoritmo é a mocinha de cabelo roxo e cabelo no sovaco. Esse é o algoritmo da Meta. São os próprios funcionários do Zuckerberg que têm um viés democrata. E eles não gostam do Trump. E eles queriam manter o Trump afastado. Então, eles estão se enrolando todo para explicar isso e está voltando cheio de alerta. Se a gente achar que agitou de novo, isso aqui a gente vai suspender. Vai ter shadow banning. Você não vai poder dar retweet, né? No caso, compartilhar, que não é tweet. E cheio de restrição e caga-regra. Só que é para o Trump. Não é o objetivo. Isso é ridículo. Isso mostra o perigo de você achar que uma praça pública da era moderna é Deus. E veja, Rodrigo, você vai me dizer então que o Twitter foi comprado pelo Elon Musk e não faz coisa parecida. Todo mundo sabe que no Twitter existe lá o Elon Musk dizendo, acho que esse cara tem que ser banido. Ele ainda tenta ser imparcial, mas todo mundo sabe para onde mandar a cartinha de reclamação. É para o Elon Musk. O Zuckerberg não assume esse papel. Ele finge, assim como a imprensa, né, que o pressiona, que existe um critério objetivo, que ele condena o discurso de ódio, que ele condena fake news, desinformação perigosa. E tudo isso é blá, blá, blá. É discursinho para inglês ver. Eles querem perseguir a direita e poupar a esquerda. Então, a volta do Trump está eivada de evidências e provas de que é exatamente isso. E eles, para não confessarem o batom na cueca, eles estão fingindo e se enrolando muito para isso, né, que existe ali algum critério objetivo. E veja a prepotência dos deuses da era moderna, né? Eles ainda dizem assim, e vamos banir de novo, ou fazer shadow banning, ou blá, 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 se acharmos nos algoritmos que há perigo e tudo mais, e mesmo que não seja nas nossas redes a manifestação. Olha, atenta para o que está sendo dito. Se você falou uma coisa ali, em cima de um púlpito, se você fez alguma coisa, mas não levou isso para o Facebook, o Facebook olhou o que você fez, não foi na praça dele, e não gostou, você vai ser punido na rede dele. São deuses. O Zuckerberg deve olhar no espelho e falar, Deus, como você está bonito hoje. É impressionante a arrogância. Não há objetividade, não há respeito às liberdades básicas para quem se coloca no papel de censor de Deus. Eu sou o bem, a verdade e a ciência e a moral, e cabe a mim dizer o que vai ter que ser feito aqui. Era mais honesto se ele virasse e falasse, isso aqui é a porcaria da minha plataforma, é o meu quintal, e eu vou deixar falar quem eu quiser pelo critério que eu quiser. Só que ele não pode fazer isso sequer. Mesmo se ele quisesse. Ele não quer porque ele é dissimulado, mas ele não pode, porque a regulação em cima dessas redes sociais é regulação de plataforma e não de publisher. Se ele fizer isso, ele está assumindo que ele é um New York Times da vida. Eu publico o que eu quiser aqui e não me enche o saco. E aí a regulação é outra. Então, percebe o truque? O truque é muito manjado. Estamos com mais de 11 mil pessoas ao vivo aqui nas plataformas, fora as centenas de pessoas assistindo pelo Locals. Muito obrigado a todos. E
Se você quer vir para os Estados Unidos, quer ser meu vizinho, na aprazível Weston ou qualquer outro lugar, Orlando, você precisa de um visto, DM Visa Law, de uma propriedade, Torman e Caltabiano, tudo está com o link aqui embaixo. E vai precisar fazer remessa de dinheiro. Eu estou precisando e querendo, porque eu quero aproveitar esse câmbio, mas não estou podendo, que as contas estão congeladas, né? Tá na hora de liberar isso, né? Mas tudo bem. E se você quiser fazer essas remessas, você pegue consultoria com a Fair USA. A Fair USA tem como CEO o meu amigo Adilson Góes, um cara que está há anos e anos atuando nessa área. No Brasil, como corretora Fair, ele tem vários clientes grandes, empresas, ele entende tudo dessas soluções de câmbio e ele vai poder estar te assessorando. Está aqui o QR Code para quem está vendo nas plataformas, o telefone de contato, e fiquem tranquilos que na descrição do vídeo também consta os dados todos. Bom, eu vou ter que falar de um assunto agora, né? De uma pessoa, na verdade, não um assunto, que me incomoda, eu sei, não quero ficar dando holofote e tudo, mas eu acho importante porque mostra a mentalidade da mídia mainstream. Porque ninguém vai negar que Vera Magalhães é uma jornalista respeitada sob a ótica da velha imprensa. Quando você fala a mídia, você pensa em figuras como a Vera, que atuou e atua nos principais veículos, e é colunista do Globo e tudo mais. E a coluna dela no Globo hoje é uma coisa muito impressionante, porque ela está lá, vigiar e punir, né? Também é tarefa do Congresso. E veja, ela até aceita a ideia de que é o Lula que não está querendo a CPI das manifestações, e que o Randolph, que ama CPIs, vai se colocar no papel agora de tentar barrar uma, talvez. E é estranho explicar isso, e ela nem tenta, né? Ela só menciona. Mas o que a Vera quer é expurgar do Congresso parlamentares eleitos que ela acredita que, de alguma forma, incitaram, de uma maneira não americana, mas brasileira, subjetiva, né, as manifestações golpistas. E aqui o truque é, como eu já disse várias vezes, misturar os criminosos, os vândalos daquele dia 8 de janeiro, com todos aqueles que se manifestaram antes de maneira ordeira e pacífica e, portanto, legítima em relação ao processo eleitoral, a Lula ter sido solto, ter sido eleito e tudo mais, né? Então, esse é o truque. E é assustador ver uma jornalista clamando por isso e mencionando aqui o caso do Trump e do Capitólio. A ideia deles é expurgar a direita da política, porque aí vira só esquerda, só tucanos e petistas. Vera Magalhães vai ter até uma outra crítica ao Lula, só que a crítica vem da esquerda. Ela quer que o limite do espectro político ideológico seja ela. É como se considerasse que ela é a direita no Brasil. É esse que é o intuito dela. E a gente não aceita uma coisa dessa. E mais importante do que isso é o ataque às liberdades de expressão e de imprensa e de parlamento. É assustador. Os parlamentares têm imunidade material para quaisquer opinião, fala e por aí vai. Então é um negócio assustador. Isso é uma jornalista respeitada da velha imprensa, que não anda muito atualizada. Aí é um grave crime para um jornalista. Mas como a militância da Vera Magalhães fala mais alto, ela tentou tirar uma casquinha alfinetando a Michele Bolsonaro, que chegou de viagem e foi vista nas fotos que circularam usando máscara. E a Vera Magalhães escreveu: nossa, resolveu até usar máscara. Será que ela não sabe que a Anvisa está obrigando o uso de máscara nos aeroportos? Ela não tem essa informação? Eu, aqui dos Estados Unidos, na Flórida, um estado que não usa máscara obrigatória já há muito e muito tempo, graças a Ron DeSantis, eu sei disso. Eu, que não estou nem podendo muito assim ir para o Brasil, né? Eu sei disso. Como é que a Vera não sabe? Ou se sabe, usou de má fé, perfídia, para alfinetar a Michele Bolsonaro. A troco de quê? Isso é uma coisa muito ruim, Vera. Sabe, as pessoas têm... O amor não venceu? Vocês não querem tolerância, inclusão?
E é assim que vocês vão conseguir, atacando de graça a Michelle Bolsonaro. O que a Michelle fez para merecer isso? Então é complicado. Agora vamos falar de coisa mais séria, né? A censura. O Estadão defendendo, de certa forma, também. O Estadão tem uma reportagem grande hoje que me menciona, coloca minha fotinho e tudo, dos bolsonaristas, e lá vem eles me reduzir e me resumir como um bolsonarista. Eu que estou há 25 anos falando de liberalismo, conservadorismo, esquerda caviar e tudo mais, né? Virei um bolsonarista, mas os bolsonaristas suspensos nas redes por Alexandre de Moraes escapam das restrições por meio do Rumble, né? E aí tô eu lá nessa fotinho que o Estadão pegou, né? E eles concluem no final que o Rumble e o Telegram não responderam à reportagem, o Supremo não quis comentar e Alan dos Santos, Constantino e Figueiredo não foram localizados. Bom, eu estou aqui no mesmo lugar onde eu sempre estive. Meu e-mail é fácil de conseguir, ainda mais quem é jornalista do Estadão, né? Então, assim, a turma da Folha, Estadão, vocês estão comendo mosca. A turma da Folha conseguiu chegar a mim por várias formas distintas e encheram o saco. Mandaram e-mail, mandaram WhatsApp, tentaram me ligar para eu dar entrevista para eles sobre isso aí que está acontecendo. Eu não atendi, não quis, porque não tenho interesse mesmo em falar com a Folha de São Paulo. Acho que eles não são sérios no quesito reportagem. Escutar os dois lados, tentar ser o máximo imparcial e objetivo possível. Não acredito que eles consigam fazer isso. Então não tenho interesse. Agora, o Estadão não chegou a mim. Então, essa coisa de que não foi localizado é, no mínimo, preguiça jornalística, né? Mas o grave aqui é a censura. E o Rumble, o Instagram e companhia estão tentando cobrar mais embasamento dessas decisões. O mundo está atento ao que está acontecendo no Brasil. E aí tem que ter uma reflexão muito óbvia. Dos jornalistas deveria, então, ter sido para ontem. E não acontece. Será que não estão se excedendo? Será que não é poder demais arbitrário na mão de poucos, em nome do combate ao golpismo e salvar a democracia? Será que isso não está ficando elástico demais? Gente, Nicarágua, Cuba e Venezuela são os piores países das Américas em ranking de liberdade de expressão. É uma ONG que faz esse cálculo. Vocês acham que é coincidência esses três países terem ditaduras comunistas, companheiras do PT? E Lula sempre ter defendido cada um dos seus respectivos ditadores? Vocês acham que isso é uma coincidência? E é esse cara que vai salvar a democracia e as nossas liberdades contra a terrível ameaça bolsonarista? Claro que não. Ou seja, está ficando evidente para todo mundo que é um truque para expurgar a direita da política, do debate, da praça pública. Isso não é inclusivo, isso não é tolerante, isso não é democrático, muito menos liberal. Meus caros, eu tenho que calcular o tempo que eu tenho aqui de live ainda, 26 minutos, tem que ser 1 hora cravado. Vamos correr um pouquinho então, que ainda tem bastante coisa. Mas antes, eu quero conclamá-los aqui a assinar a melhor revista do país, revista corajosa, independente, não aceita verba pública de anúncio, vive só de assinantes. Se eu não me engano, já passou de 50 mil assinantes, e você está esperando o quê para ser um deles? Revista Oeste. Minha coluna acabou de ser divulgada agora, nessa sexta-feira, O Brasil Afunda ou Não. Todas as nações sob ditaduras comunistas, como essas três que a gente acabou de mencionar, acharam em algum momento desse processo totalitário que poderiam evitar o pior, até ser tarde demais. Esse é o alerta que eu faço, porque tem muita gente falando assim, com o Brasil não tem o menor risco disso acontecer. Por quê? Está escrito em pedra? O que o Brasil tem de tão especial que não pode ir por esse caminho, por esse abismo? Então, a coluna é uma reflexão sobre isso. Ainda mais quando a gente vê revistas sérias, como a The Economist, aí vem o complexo de vira-lata, né? Revista britânica. A revista já foi muito boa, quando era o Walter Bagehot e outros. Século XIX. Há 20 anos que a Economist virou The Communist, enaltecendo Obama e companhia. E a Economist, hoje, divulgou uma visão bastante otimista e poliana em relação ao Brasil do Lula. Que as coisas estão começando a se ajeitar, que ainda tem muitos desafios, mas a melhora poderá acontecer se ao menos Lula e blá, 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 blá. Gente,
por que todo tucano adora confiar num petista, mesmo depois de todos os sinais de traição? É como mulher de malandro, que apanha e volta. E eu não estou com muito lugar de fala para isso, não. Minha querida mãezinha me lembrou disso hoje. Você é divorciado 2 vezes da mesma mulher. É verdade. Agora, por que essa insistência no erro? Por que essa esperança vencendo sempre a experiência? Né? A experiência tem que falar alto alguma hora. A mim falou. E tem uma hora que você tem que aprender a lição. Senão você vai ficar sempre que nem o Bart Simpson naquele desenho que ele fica tentando pegar o queijo na ratoeira e levando choque. O rato aprende mais rápido que ele. Será que a Economist não lembra disso? A capa do Brasil decolando um pouquinho antes da crise e depois o Brasil dando errado, e aí teve mais uma terceira depois. Por que o Brasil está há uma década se arrastando? A traição do Brasil, né? Nunca aprendem. De novo, vão cometer o mesmo erro, pelo menos errem coisas novas. Achar que o Lula, o Haddad, essa agenda, essa turma, vai colocar o Brasil nos trilhos do crescimento sustentável? Com base em quê? É impressionante isso. Impressionante. Né? Agora, verdade seja dita. O Lula pega a casa arrumada. Paulo Guedes e governo Bolsonaro entregaram tudo prontinho para crescer. Se não fizer muita lambança muito rápido, vai ter uma inércia de crescimento contratado. O próprio Paulo Guedes disse isso, está contratado. É só não estragar demais. Então, nesse ponto, vai parecer por alguns meses que a Economist está certa, que é profética. Eles estão errados e vão quebrar a cara de novo. Mas aí, muita gente já vai ter ganhado dinheiro no caminho, né? Quem vai ficar com a batata quente no colo são os brasileiros depois. Então, eu estou vendo a história se repetir como farsa, como dizia o próprio Marx. Né? Mas olha aí, 54 bilhões de superávit do governo central. Primeiro superávit desde 2013. 0,5% do PIB. A casa está em ordem. Isso é importante entender. E o Estadão tá lá, porque é tucano também, né? Falta grandeza a Lula. E aí o editorial fala, é óbvio que não dá para esperar muita coisa diferente do Lula, ele sempre investiu no nós contra eles, ele sempre adotou essa visão, mas mesmo depois de reconhecer isso tudo, o Estadão chega no final e conclui que o país precisa de entendimento sobre suas prioridades e em momentos assim que surgem estadistas. Lula, portanto, tem de decidir se quer ser visto como líder, certo ou não. Quer dizer, o Estadão fecha o seu editorial, que está bem razoável até ali, com a esperança vencendo a experiência. Ele acredita que o Lula pode ser um estadista. Meu Deus do céu! Isso é o cara que é que nem aquela mulher que a gente viu aqui outro dia, que perdoou o cara que matou a mãe dela, ainda contratou ele para trabalhar na casa dela. Ele foi lá e matou ela, matou a filha também. Para de ser tão romântico em relação ao PT, ao Lula. Por que vocês caem nessa ladainha? É porque é a visão estética, o metalúrgico. Se o Lula quiser ser um estadista, o Lula quer dividir o butim com os comparsas. Isso não está claro ainda, não? Meu Deus do céu. O Lula quer colocar sob sigilo a festança da posse com 3.500 convidados. Ele que reclamava até ontem dos sigilos do governo Bolsonaro. É pura hipocrisia. Aliás, quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? O filho do Lula disse que não precisou fugir com o pai dele para país algum. O Bolsonaro não fugiu, ele está fazendo palestras, está com o visto valendo, senão ele não ficaria aqui, né? Mas, como disse o Eduardo Bolsonaro, não foram eles que foram condenados por corrupção, né? E não apenas em primeira instância. É que houve depois uma reinterpretação esquisita, suprema, mas não estou querendo falar muito nisso agora, né? Vamos em frente que o tempo está ficando escasso. Esse é o tipo de eleitor tucano do PT, né? Sujeito que está decepcionado. Ele não esperava muito, mas, poxa vida, o Lula está investindo na prática de dividir a sociedade.
Não me diga, em algum momento na vida, nos últimos 40 anos, o Lula fez coisa disso para te dar o ensejo de apostar em algo diferente? Agora, isso aqui é um bom ponto para a gente pensar, né? O Lula andou chamando o Temer de golpista. Se o Temer foi realmente um golpista, é complicado, porque das duas, uma. Ou Lula está mentindo, isso é uma desinformação perigosa e antidemocrática sob a ótica atual do Brasil, e ele precisa ser punido por isso. Ou o Temer foi um presidente ilegítimo. E quem foi mesmo que indicou para o Supremo Tribunal Federal o ministro Alexandre? Então, isso é uma coisa importante. O ministro Alexandre precisa se manifestar. Na minha opinião. Não estou pressionando nada, não, longe de mim. Mas chama a atenção aqui a incoerência. Porque vão aceitar passivamente todas as autoridades envolvidas o Lula acusar o Temer de golpista? E outro problema óbvio que surge, né? E muita gente já está apontando isso, não na imprensa, não a Vera Magalhães. Se o Temer foi golpista, porque o impeachment de Dilma foi um golpe, não é só o Temer o golpista. É a Simone Tebet, é o Ricardo Lewandowski, é o Rodrigo Pacheco, que em nome da OAB e dos advogados, da boa visão jurídica do país, votou a favor do impeachment. Tem o voto dele circulando aí. Como é que fica? O PT está apoiando o Rodrigo Pacheco, a Simone Tebet é ministra. Está cheio de golpista no governo. Mas o Lula pode falar esse tipo de coisa e ficar por isso mesmo. Isso é que está errado. Isso mostra o grau de subserviência da imprensa, do judiciário e por aí vai. Isso não é certo. De novo, todo mundo pode achar que foi excessivo, que o impeachment não foi exatamente respaldado ali pelas pedaladas fiscais. Está equivocado quem pensa assim, na minha opinião. Mas dizer que é golpe é agredir as instituições democráticas do país. Porque seguiu todo o rito, inclusive com Lewandowski lá no Congresso. Depois, o Lewandowski rasgando a Constituição, na minha opinião. E na opinião de qualquer um que leu a Constituição. O artigo 52, é claro, pede o direito político quem sofre impeachment. E eles deram um jeito da Dilma poder ser candidata ao Senado. Perdeu para Rodrigo Pacheco, em Minas. Eduardo Cunha, o novo desgoverno do PT de Lula está cheio de golpistas. O vice-presidente mesmo, né? O presidente do Congresso e por aí vai. Como é que fica? Vai ficar por isso mesmo? A fala é grave. Lula está chamando o Temer de golpista, está chamando o processo todo que tramitou no Supremo Tribunal Federal de golpe. Ele está chamando, em essência, o STF de golpista. Pode? O Lula pode fazer isso? A sociedade está tão anestesiada a ponto de não cobrar mais coerência, isonomia? E o Globo tem um editorial hoje condenando isso, mas de uma forma muito sutil, apenas dizendo que não foi não, viu, Lula? Não foi golpe. Mas não tem a coragem de colocar da forma que eu estou colocando, cobrando as consequências de uma fala tão radical e grave e séria como essa, dizendo que o Supremo Tribunal Federal é golpista, dizendo que o ex-presidente Temer é golpista e vários que estão com ele no governo hoje e que ele não tem problema de colocar golpista para dentro, para ministério, para apoiar comando da Casa, do Senado. Meus caros, assinem Gazeta do Povo, melhor jornal do Brasil, jornal independente. Vocês viram, né? Várias reportagens que eu trago da Gazeta, coisa traduzida aqui dos Estados Unidos para o português pela Gazeta, os editoriais fantásticos, né? As colunas, eu, Fiuza, Lacombe e tantos outros. É o melhor jornal do Brasil. Mais de 100 mil assinantes. Vamos dobrar a meta. Vamos chegar a 200 mil. O link da assinatura está aqui embaixo. Se você não é assinante ainda, está esperando o quê, meu caro? E agora, os 15 minutinhos, 10 minutinhos finais da minha live. Talvez eu devesse ter feito isso um pouquinho antes, em nome da prudência, mas tudo bem, eu tô mais zen budista agora. Eu vou apenas chamar a atenção para problemas que eu vejo e identifico, mas de uma maneira realmente construtiva. Eu quero melhorar.
as instituições no Brasil. Eu estou junto com aqueles que dizem que querem salvar a democracia brasileira, né? De todas as ameaças golpistas e todos os vândalos dessas instituições. Eu estou nesse lado. O time que quer fortalecer instituições republicanas sempre foi a minha bandeira. Pode ler meus livros de 15 anos atrás, 10 anos atrás. Está tudo lá. Está tudo escrito. Eu, ao contrário do Reinaldo Azevedo, não quero jogar fora ou queimar nenhum livro meu. Eu posso ter mudado uma coisa aqui e outra lá. Mas a essência é a mesma. Um liberal, democrata, agora cada vez mais com um viés conservador em relação a costumes, ao legado da civilização ocidental e do cristianismo. Pois bem, para falar das últimas prisões do Supremo, eu peço agora aos 14 mil cravados que estão aqui nas plataformas me assistindo, que migrem para o Locals, porque é lá que eu tenho que falar sobre esses assuntos. Cada vez mais vai ter que ser lá, né? Então eu me despeço. Para quem fica, um ótimo final de semana para todos vocês. E eu continuo 10 minutinhos só ali no Locals, com os membros, os 15 mil membros que já estão no Locals, sobre esse assunto delicado.